Bom dia, senhor deputado Ricardo Rios, na presidência dessa casa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Primeiro, manifestar meu pesar, mais uma vez, ao nosso colega, deputado Vinícius, pelo falecimento da sua avó. A gente já tinha conhecimento do problema de saúde dela. Mas, senhor presidente, eu venho aqui, não tive a oportunidade de me manifestar no pequeno expediente, mas não poderia me manifestar a essa atitude covarde, diria assim, do Ministério da Educação com o Estado do Maranhão, principalmente. Digo isso porque serão mais de 220 milhões que serão cortados do nosso Estado. Apenas a Prefeitura de Timon, por exemplo, é praticamente 4 milhões de reais. Serão 3.892.000, para ser mais exato. A Prefeitura de São Luís, mais de 11 milhões de reais, numa única parcela. O município de Zedoca, que eu estava vendo o deputado Josemar falando aqui, onde sua irmã é prefeita, 1.162.000. E por aí vai. Governo do Estado, 47 milhões. É de uma crueldade sem explicação, até porque isso é um levantamento feito durante todo o ano de 2016. O mais justo, e se realmente tiver a diferença que tiver tirado dos municípios, que se parcele esse débito. O que não dá é para em um único mês tirar praticamente 60% do recurso que é destinado a pagamento de servidor, recurso que é a manutenção das escolas, ou seja, todo o recurso da educação. E dos 4 estados do Nordeste, Ceará, Paraíba, Bahia e o Maranhão. Até o deputado Bira fez um comentário, que pode até não ser, mas é coincidência, que esses estados, os governadores já se posicionaram contra as reformas que o governo federal está impondo. E que, inclusive, está na iminência de sofrer uma grande baixa, sua base aliada, onde o PSB decidiu que vai votar contra a reforma da Previdência. E já, inclusive, colocou o cargo à disposição, segundo as informações que a imprensa vincula. Ou seja, um governo que, infelizmente, está hoje comandando o nosso país, mas que não traz a legitimidade necessária para aprovar reformas tão importantes. Acredito que o momento é para se concluir este mandato, tentar colocar realmente a economia do país nos trilhos, e nesse debate de reformas tão fundamentais e importantes para o país, que seja feito, inclusive, no período eleitoral. Tenho certeza absoluta que o eleitor da Dilma não votou na Dilma para ela fazer essa reforma trabalhista e previdenciária que o governo está impondo. Até porque o debate seria também ter acontecido na eleição de 2014, e que não houve esse debate. Então, é preocupante a situação como o governo federal está tratando os municípios, principalmente nosso Estado. Eu me recordo bem, deputado Otelino Neto, que o assessor do ministro da Educação foi a Timon, na inauguração do IEMA, na inauguração do Jacira, e lá se comprometeu com o governador em ajudar na estruturação dos IEMA em 20 milhões de reais. Ora mais, eles se comprometem com 20 milhões e de uma canetada só tira 220 do Estado do Maranhão. Então é coisa sem nexo, sem fundamento, e que esta casa já se pronunciou, aprovando agora há pouco, um requerimento de uma moção de repúdio a essa medida da portaria 565, emitida pelo Ministério da Educação. Deputado Rafael, quando puder, me conceda uma parte. Pois não, deputado Otelino. Eu já até me pronunciei sobre o assunto, mas é um tema tão grave que me motivou a partilhá-lo em seu sempre coerente pronunciamento. Realmente, a cada dia, eu ainda consigo me surpreender com essas decisões do governo Temer. Quando eu penso que o saco de maldade já esvaziou, aparece um fato grave como esse, tirando recurso da educação. E o que prova, mais uma vez, que o presidente Temer ele está cumprindo de forma integral uma cartilha que foi preparada quando entregaram o comando do país para ele. Uma cartilha pronta, com interesses bem definidos, eu diria até, de inviabilizar o país, porque quem faz isso com a educação está inviabilizando o país. E Vossa Excelência diz com muita propriedade que o presidente Temer não tem as condições políticas de comandar reformas tão importantes quanto essas, porque o presidente da República atual ele não é reconhecido pela população.
ele não tem legitimidade alguma. Inclusive, se formos apreciar a aprovação, de acordo com as últimas pesquisas do governo Temer, ele já é o presidente mais impopular da história. Como alguém que não foi eleito, como alguém cuja a sociedade não reconhece, pode comandar reformas tão importantes como as que estão em discussão? A reforma política, por exemplo, não tem a menor condição de ser discutida agora, ainda mais nesse clima de efervescência e de crise que o país enfrenta. Quanto mais as reformas trabalhistas e da Previdência, que isso que o governo federal, o presidente Temer quer fazer com o país, é um verdadeiro crime. E assim como o PSB, que inclusive já me estranhava um partido com a história do PSB participar de um governo ilegítimo, espero que outros partidos ou outros parlamentares que ainda compõem a base do governo Temer, que abandonem e que fiquem a favor do país. Era isso a parte, deputado Rafael. Muito obrigado, deputado Otelino. Deputado Rafael, permite. Deputado César Pires. Eu não quero discordar, mas dizendo que eu vejo no Temer a legitimidade, tanto é que o Otelino é legítimo vice-presidente dessa casa, votado por mim também. Então, o Temer teve seus votos também. Então, quando o Humberto não está, eu dou legitimidade a ele e reconheço a sua legitimidade. Agora, em relação à questão, eu não tenho elementos suficientes, até pela volatilidade, ser muito volátil, um dia a Previdência está de um jeito, outro dia muda do trabalho, eu não quero entrar nesse mérito. Mas, em relação à educação, eu concordo com Vossa Excelência, e recebi agora, deputado Rafael, uma mensagem de um deputado federal me informando aqui que o Temer está editando uma medida provisória parcelando esse débito agora em relação a isso. E o deputado até está me reafirmando aqui que fará, como o Maranhão é um dos mais prejudicados em relação a isso, junto com outros estados, como a Paraíba, o Ceará e a Bahia, ele fará emendas de ordem a permitir uma situação, segundo ele, no seu conteúdo aqui, um pouco melhor do que está previsto na medida provisória. Então, é a mobilização dos deputados federais nossos, a mobilização do presidente da FAMEM, mas isso não deixa de trazer prejuízos para nós emocionais, inclusive, o dinheiro deveria cair dia 28, eu não sei se vai ser protelado em relação a essa situação. Mas eu acho que o que você está fazendo é correto, todos nós fizemos, o deputado Otelino também fez de ordem brilhante, o deputado Bira do Pindaré, você está fazendo, outros também, com certeza, se permitir aqui, farão também. Mas eu somo ao seu pensamento, que é muito legítimo e correto. Muito obrigado, deputado César Pires, inclusive pelas informações, era a conclusão do meu pronunciamento, que mobilizou toda a nossa bancada federal com relação à postura de contrário a essa portaria. Ontem estiveram, inclusive em plenário, acho que Vossas Excelências podem ter visto um vídeo onde o deputado Everton Rocha, líder do PDT na Câmara, se pronunciou, juntamente com o deputado Rubem Júnior, líder e coordenador da bancada, deputado Juscelino, deputado Zé Reinaldo, e sempre encampado pelo nosso presidente da FAMEM, o prefeito Tema. Então, essa mobilização é importante, essa unidade da nossa bancada federal também tem ajudado bastante o nosso Estado e, com certeza, essa portaria não ficaria sem o enfrentamento e o debate da nossa honrosa bancada federal lá na Câmara dos Deputados. E que, inclusive, o deputado César Pires já coloca, parece que a primeira vitória da reunião e da mobilização da nossa bancada. Deputado Rafael, deputado antes de Vossa Excelência encerrar, o deputado César, brilhante como sempre, mas quando eu me refiro à ilegitimidade do presidente Temer, não é no aspecto constitucional. Óbvio que a função do vice é substituir nos momentos de ausência temporária, no caso de presidente da República, ou permanente, substituir o titular. Eu me refiro à forma como a presidente Dilma foi cassada, sem o cometimento de crime. Cassar um presidente da República da forma que ela foi cassada é algo absurdo, e o resultado disso é o que nós estamos vendo, um presidente que não é reconhecido pelo povo brasileiro. E também agradeço a parte, quando eu me refiro à falta de legitimidade, à falta de debate político que tem com relação à reforma tão importante com a sociedade brasileira. Isso não foi discutido pela chapa que ele foi eleito, pela presidenta Dilma, de que fariam reformas tão severas. Até porque o posicionamento eleitoral da população deveria, com certeza, ter sido outro, não elegendo a presidenta Dilma na chapa que ele foi eleito. Quando eu me refiro a isso, eu acho que falta um debate muito mais profundo, que não cabe aqui nesse tempo, né, deputado Max Barro, que a gente vai fazer futuramente sobre a reforma, para que a gente possa discutir. Vamos deixar para discutir a reforma, talvez um presidente popularmente eleito no próximo ano, onde se discuta os pontos e propostas dos candidatos a presidente que serão postulados no país no próximo ano. Então, senhor presidente, era esse meu pronunciamento. Muito obrigado.